Mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio Pode É. Hoje nós vamos falar do tema Você aprendeu a dar conta de tudo, menos de si mesma. Um tema que é muito valioso para você que é mãe ou não, casada, solteira, enfim. É um tema muito valioso tanto para a saúde mental quanto da libido de todas as mulheres. E hoje, como convidada, Natália Nhorato, aprendi a falar, que é astróloga e palestrante. E, como sempre, Moniele Nascimento, que é a líder da maior comunidade de empresárias de Niterói. Sejam muito bem-vindas. Oi, oi! Agora você vai ser obrigada a falar seu nome com corretamente, por favor, por favor. Oi, gente, eu sou a Natália Nhoato. Não, devagar. Sou a Natália Nhoato. Isso! Astróloga, terapeuta sistêmica. E sim, esse assunto é muito relevante para nós, mulheres. O momento que a gente tá vivendo. Quero já agradecer demais de estar aqui. Hoje o meu trabalho, ele se baseia muito de reconexão feminina. E o quanto que nós estamos colapsando nesse lugar de querer dar conta de tudo. E a gente se colocar em último. E às vezes a gente nem tá na fila, né? Pra se cuidar. Eu vou te falar uma coisa. Deixa a Moniele se apresentar que eu vou te contar uma coisa depois. Ai, muito bom. Prazer, eu sou Moniele Nascimento. É uma honra estar aqui sempre com duas pessoas que eu amo, né? Esse episódio ele é muito engraçado, porque ele tem tudo pra sair do roteiro. Ainda bem que ele não tem roteiro, senhor. Ai, que bom que eu tô aqui com vocês. E vamos aprender a não dar conta de tudo, e mais de nós mesmas. Tô pronta, hoje eu vim pra aprender, gente. Hoje eu tô aqui... Tá certo. Então, o que eu ia falar, eu fiz um exercício com algumas mulheres que eu acompanho, e eu pedi para que elas colocassem as 10 pessoas mais importantes da vida delas. E aí 10 veio mulheres a bomba. fizeram. Chuta quantas nem na lista estavam? Metade. Não, digo todas. Todas. E aí, quando eu perguntava, porque aí eu provocava, na verdade, essa lista era para provocar as mulheres, eu falava, você está onde? É choque, Eu não pensei nisso. Eu sou importante pra mim. Tipo, era uma desculpa Ou que eu elas falo assim, usavam. é tão óbvio que eu tô aí que eu nem coloquei, mas não é. E não está. Não é. Exatamente. Então, assim, é um tema que, por isso que eu falei que ele é valioso para todas as mulheres, independente de estado civil, Sim, independente de sim. profissão. Por quê? Porque muito se fala da cobrança de outras pessoas sobre nós, né? A gente vive diariamente preocupada com as expectativas do outro sobre nós. Só que eu tenho uma notícia, que é: a pior carrasca somos nós mesmos. Sim. Então, assim, a cobrança interna eu recebo. A culpa, né? Culpa, mulher, se você for no dicionário, tá escrito sinônimo culpa. Né? Porque a gente termina um dia, a gente acha que tem que atender a demanda de todos, né? E terminamos o dia com aquela aquela percepção, não consegui. Mas peraí, como assim não conseguiu para quem? Não conseguiu de acordo com a expectativa de quem ou sob o olhar de quem? Né? Então eu costumo falar isso, não adianta a gente falar que você tem que se priorizar, que você precisa se cuidar, se nem a própria mulher ela tem essa noção. Então eu sempre falo isso, eu falo que a pior culpa é a que a gente se imputa, né? A pior cobrança é aquela que a gente tem. Nossa, então eu acho muito importante é muito a gente falar grande. sobre isso. Nossa, eu posso fazer um... Tô passando uma situação na minha vida muito engraçada, né? Você tava falando aí. É sobre a culpa que a gente se imputa. E aí foi uma situação que eu tive que tomar uma decisão. E a decisão, ela tava pesando pra mim a culpa, mas não comigo. Porque comigo já tava resolvido. Mas eu tava muito preocupada com Outro. outras pessoas. Não era que a decisão em si não fosse perfeita pra mim. Pra mim, a decisão estava perfeita. Mas eu tava excessivamente preocupada com a visão dos outros Que o outro ia falar. sobre Receber. essa decisão. Eu falei, cara, não tem como assim. Isso foi uma conversa que eu tive agora, antes de chegar aqui no podcast. E é Tu vê, curioso. é coisa simples, né? Às vezes, assim, coisas rotineiras, né? Que a gente não percebe o quanto que isso acaba sugando a nossa energia, né? E eu passei a semana inteira, assim, tipo, muito, muito preocupada com isso. Até ligar pra uma pessoa e poder conversar com ela sobre isso, né? E ela dizer, para de ser maluca. Não, e é curioso, você acabou de falar assim, liguei para uma pessoa, né? Culturalmente, nós somos ensinadas a cuidar do outro, né? Isso, inclusive, é instinto, né? A mulher, ela tem esse instinto de cuidar, de proteger. Porém, a gente não gosta, muitas mulheres que eu acompanho não gostam de dividir.
Porque o dividir, o verbalizar, ele é quase que assumir a própria incompetência. Porque é assim que a gente se vê. A palavra é forte, incompetente, mas Tu é diz assim. de dividir, de não pedir ajuda? É, de... que a gente só leva quando já foi solucionado. Exatamente, mas não só não pedir ajuda, quanto delegar. Responsabilidade, né? Então, eu costumo falar assim, a gente só pede ajuda quando realmente a gente já deu de tudo. Só que o deu de tudo tem o seu preço. Né? Então a gente tenta, a gente se desgasta, a gente se estressa, a gente perde noites de sono e quando a gente vê, não, realmente eu não tenho como, a gente assume um atestado de incapacidade e fala assim, não, eu realmente preciso perguntar para alguém. Por que lá no início a gente não aceita dividir? Porque lá no início a gente não aceita. Eu atendi essa semana uma paciente que ela trabalhava em home office, né? Ela trabalhava em casa, ela tem uma empresa própria. E aí, por ela estar em casa, ela fazia o trabalho do home office e mais todo o trabalho de casa. Ela tem 2 filhos adolescentes e um marido. Só que ela se colocava no lugar de, como eu estou em casa, mesmo tendo um trabalho, mesmo tendo um CNPJ, a obrigação é minha de cuidar. E aí eu a provoquei, eu falei, mas ninguém te ajuda? Ela falou, não, porque uma filha estuda, o filho trabalha e o marido também trabalha. Aí eu perguntei, e você? Ela, eu também trabalho, mas eu trabalho em casa. Falei, mas peraí... Então, isso dá o direito de você receber essa sobrecarga porque você não sai em horário comercial para trabalhar? Aí ela ficou pensando, eu falei, então eu vou te dar o exercício de você começar a delegar pequenas coisas. Porque a tendência que os outros têm é de achar que a gente está à toa porque está em casa, né? E que a gente também tem essa cultura, não, tadinho de fulano, né? Fulano trabalha. Tadinho, mas peraí, fulano também come, fulano faz louça, fulano faz bagunça, fulano deixa as coisas espalhadas. Então, ela viu uma transformação muito grande quando ela começou a delegar pequenas coisas. Então, por exemplo, almoço. Ela fazia, ela pensava no almoço, ela ia no mercado, ela comprava, ela descongelava o frango, ela fazia, ela lavava a louça, ela botava a mesa. Uma mulher que não consegue se desligar, né? Com tantos adultos dentro de casa e adultos funcionais. Então, assim, isso é muito característico. E aí, na semana passada, na sessão seguinte, ela falou pra mim assim, Etienne, você não tem ideia do alívio que foi quando eu vi minha família me ajudando. Nunca, eu brinquei com ela, eu falei assim, não caiu nenhum pedaço, né? Não arrancou nenhum pedaço que você pedia. E isso também influenciou na construção de memórias entre os filhos e o marido, ou seja, estava todo mundo junto ali. Ela falava assim, Etienne, antigamente um sentava no sofá, a outra ia pra rua e eu ficava sobrecarregada. E é interessante quando tu fala dessa sobrecarga que a gente vai incutindo, né? Sou eu, deixa que eu faço. Não, tudo bem, me sacrifico. A mulher, ela fica uma bomba relógio. E aí ela explode nas pessoas mais próximas, que é dentro de casa, na família. E ela se sente depois muito culpada. Aí a família vira um fardo, né? E aí a família olha pra ela com uma cara de assustada, né? Mas o que tá acontecendo? E aí a mulher, é pior ainda, é uma bola de neve muito grande. Só que não adianta a gente só debater essa situação que é rotineira. A gente precisa ir pra raiz. E essa raiz dessa mulher sobrecarregada vem de uma educação. Existe muita diferença na educação do homem e da mulher. O homem, quando menino, né? Quando erra, é coisa de menino. Agora, a menina, não pode errar. Tem que fazer certo, sabe? É outro tipo de educação. Tem que cuidar de todos, né? E aí, a questão da mulher se criticar, se cobrar e se exigir, ela vem de muito pequena. Muito pequeno. E normalmente quando uma família tem filho, uma mulher e outro é homem, né? Um menino e uma menina, existe muita comparação. E isso faz com que a mulher sempre esteja achando que nunca é boa o suficiente. Então ela cresce, eu tenho que dar mais conta, eu tenho que dar mais conta. E o quanto isso fica um círculo não é nem um círculo, uma bola de neve na vida dela, que ela não consegue sair. E a gente sabe o quanto que a culpa faz com que ela não avance, faz com que ela não acredite nela, faz com que ela
acaba indo para lugares onde só vai diminuir aquela mulher, né? Então é muito, muito relevante da gente estar conversando sobre isso, porque tem que começar a cortar, porque é uma crença que nos ensinaram, que botaram dentro da gente, eu tenho que dar conta de tudo. Não é mais assim, não dá mais para ser assim. Com certeza. E eu queria aproveitar que aqui na mesa tem uma sexóloga, né? E também tem uma terapeuta sistêmica. E eu queria falar um pouquinho também, assim... Enlouquecida? E uma enlouquecida. Eu fiquei esperando. Falei, eu vou da sexoterapeuta. E eu falei, A sua pergunta vai chegar. É porque eu quero só complementar o que ela falou, mas o seu momento comigo vai chegar. Porque você tá guardado. Eu costumo falar muito do impacto disso na sexualidade. Então, quem me acompanha já entende essa questão do impacto da sobrecarga na sexualidade, né? Só que eu costumo falar também que sexualidade e libido são energias. Então, é o quê? A pessoa, quando fala libido, é sexo. E, na verdade, não é só sexo. Ela acha que é só a vontade. Na verdade, é energia o desejo, é o que impulsiona você. Vida. E não é só pro sexo, mas é pra tu mover a tua vida, é pra tu agir, é pra tu empreender. Fala, eu perdi o tesão por fazer isso. Exatamente. É porque culturalmente entendemos que libido é sexo, mas assim, tem um muito mais amplo sentido. E aí, como terapeuta sistêmica, até mesmo como astróloga, eu queria entender o impacto dessa sobrecarga na energia da mulher. Por que eu tô te perguntando isso? Muitas mulheres sobrecarregadas, e eu já passei por isso, a gente sente um cansaço tão grande que se assemelha, inclusive, a uma depressão. Eu, durante muito tempo, eu confundi a minha sobrecarga com depressão. Então, é assim, parece que suga a energia da gente, né? A gente fica sem vontade, a gente fica sem tesão de fazer as coisas. E coisas mais simples e prazeres simples. Então, eu queria saber, assim, na sua experiência, como que você consegue linkar a sobrecarga, né? Isso que a gente está falando, com a energia da mulher. O quanto... Aqui tem muita coisa pra gente conversar. Como astróloga, né, o nosso mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento que é uma bússola, mostra um norte, né, te faz com que tu se reconheça. E aí eu comecei a ver que aquela mulher que vinha para buscar orientação, né, um autoconhecimento, ela não avançava. E eu disse, gente, mas o que tem que essa mulher não tá conseguindo? E se essa mulher, ela tá cansada? E se essa mulher tá sobrecarregada? E se essa mulher só se critica? Ela não consegue ocupar o lugar dela. Ela fica ali naquele lugar patinando. E aí, por isso que eu busquei no meu trabalho a visão sistêmica, que é outra ferramenta de autoconhecimento, para a gente olhar para camadas mais profundas, para a gente destravar, para a gente desbloquear. Quando a gente fala de energia, né, todo mundo tem a energia masculina e a energia feminina. A energia masculina é aquela executora, eu vou, eu faço, eu decido, eu movimento a minha vida. E a energia feminina é aquela do acolhimento, do autocuidado, da autonutrição. Hoje a gente vê uma realidade de mulheres muito fazedoras. Quando eu digo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ir lá dar check em tudo, eu tô na energia masculina de fazer, de executar. E a gente não nos ensinaram a importância da gente se escutar, da gente pausar, da gente descansar. A mulher sente culpa quando ela senta no sofá para assistir TV. A mente vai trazendo um monte de coisa, mas e aquilo que tu tem que fazer? E aquilo? Ela não consegue relaxar. Ela não consegue nem se permite entrar nesse lugar. Então, dentro de uma relação de homem e mulher, quem é para ser o rígido? É o homem, só que hoje a gente tá com mulheres... Porque ele nem faz força pra ser rígido, né? A gente precisa fazer força pra ser. Muito. E aí, quando a gente tá olhando para o que tá acontecendo, essa sobrecarga de atividade, o que faz a mulher não conseguir se desligar, ela começa a entrar nesse lugar de rigidez, de controle. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E chega em casa, não relaxa, só reclama. E tá faltando isso. Ela começa a ficar, eu gosto de dizer, a mulher fica chata. Quando ela tá muito nessa energia masculina. E isso, quando entra em contato com o homem, pensa em dois ímãs do mesmo polo. Começa a repelir.
começa a ter muito conflito dentro de casa. Então, a importância dessa mulher é dela começar a ganhar uma consciência de tomar um banho, de fazer uma massagem, de tomar um café. E eu me sinto muito louca, assim, eu me sinto... quando eu falo sobre isso, é como se viesse na hora uma voz do meu ouvido. Mas se eu não fizer, não vai ter quem fazer, sabe? Vem muito essa mulher com muita resistência. Ela sabe que ela tá cansada, mas ela não consegue delegar, ela não consegue confiar que uma outra pessoa, ou maior, ela não consegue entender que a vida também vai prover ela, que ela não precisa estar ali. E eu falo aqui num lugar que já fui essa. Eu já fui essa que tinha que dar conta de tudo, que controlava, já fui a bomba relógio, já fui tudo isso. Só que a gente tem que fazer uma desconstrução interna de que sim, eu preciso descansar, eu preciso sair, eu preciso de ajuda. Mas é algo que é uma mudança de mentalidade, porque a cobrança externa de sermos mulheres perfeitas, de ter que dar conta de tudo, de se vira, de dar teu jeito, de ser mulher maravilha, mulher guerreira, vai continuar. Mas é uma mudança de mentalidade interna que a gente precisa fazer essa construção. E aí a gente vai, conforme a gente vai mudando, essa energia mais masculina, ela vai entrando em equilíbrio junto com a feminina, e aí as coisas vão começar a ficar mais leve. Mas dá pra ter uma vida leve, sabe? Já dá, gente. Eu conversando com você agora, eu lembro que, assim, a maior parte das mulheres que me procuram por falta de libido no casamento, elas falam pra mim assim, mas meu marido... Elas criticam que o marido não exerce o papel dele de homem. Então, mas o que acontece? A mulher, quando ela tem uma energia... Eu falo porque eu já fui assim também. A mulher, quando ela tem uma energia muito masculina, ela procura atrair quem? Ela não vai atrair o homem provedor, protetor, masculino. Ela vai atrair quem? O homem que a energia oposta. Não, o homem menino. O menino que quer ser cuidado. E aí ela se coloca. Aí o que acontece? A mulher, ela tem os filhos e ela tem um filho grande. Nossa, que é já escutei muito isso. Mulheres, olha só, óbvio, tesão é admiração. E aí, quando eu falo agora tesão, tô falando sexualmente. Então, ela cava o próprio buraco, porque ela assume uma energia masculina, ela vai atrair um homem que não tem essa energia masculina. Ela vai olhar pra ele fraco. E pela natureza, a mulher, ela procura num homem uma referência de proteção, de segurança, tá? Ela não vai encontrar um homem assim, porque o homem assim, ele não vai se conectar com a mulher com energia masculina. E esse próprio homem que tem energia menos masculina, vamos dizer assim... Ele quer ser cuidado, ele quer ser protegido. É um peso. E ela olha aquele homem, ela não peso. sente tesão por aquele homem. Sim. Então, aí qual é o convite normalmente? Então, Etienne, precisa separar. Não. O que eu convido Mudança. ela? Vamos começar a trabalhar essa energia feminina. E aí as pessoas gostam de confundir feminino com feminismo. E não tem nada a ver. Tá? Aí as feministas piram, né? Porque eu falo que eu sou zero feminista, gente, mas elas piram. O plano das feministas, pra mim, deu errado. E elas ficam assim, não, mano... Eu falo assim, vem cá, você não pode trabalhar e ser feminina, você não pode ter suas opiniões e ser feminina, você não pode votar e ser feminina. Não pode nem ter sua opinião se não for feminista. Exatamente. E agora chegou a sua hora. Estou aqui de olho. Não sou feminista. Não. Você não está aqui à toa. Deixa eu te perguntar. Estou bebendo meu cafezinho. Vamos olhar Porque agora. nervosa. Eu separei o melhor para você no final. Segura! Então, para quem não sabe, a Monielle, além de ser líder da comunidade Batom, Drinks e Negócios, você também tem um bracinho, né, que é o BDN Woman, né, que é um evento voltado, é uma comunidade voltada para o CPF das mulheres. Eu já participei de muitas sessões, muitas edições, né? E amo muito. Só que uma coisa que eu venho percebendo é que cada vez mais as mulheres, elas levam a sobrecarga. Assim, o feedback, além do evento ser maravilhoso, elas falam assim... Precisava muito disso, precisava muito de um tempo para mim e precisava desacelerar. Essas são, assim, nos eventos que eu fui, isso aí são os campeões. E aí eu quero que você traga como líder dessa comunidade, ou seja, você conhece, só participa do BDN Woman quem participa do BDN. Sim. Então você conhece o CPF, conhece o CNPJ. Então eu queria que você colocasse pra gente hoje um pouquinho o quanto você vê, porque eu acho que isso impacta muito no CPF, tá, Moni? O que acontece? A mulher
mulher, ela, até no CNPJ, nós somos impelidas a ser fortes, a tomar decisões como empresárias, a tomar decisões financeiras, Sim. né? E pesadas. E como que você vê, assim, a mesma mulher no BDN e a mesma mulher no BDN Woman? Ou seja, existe equilíbrio? Não tem equilíbrio. Tanto que o BDN, o Woman, ele nasceu disso, pela falta de equilíbrio. Ele nasceu porque em uma edição onde eu levei uma psicóloga para falar sobre saúde mental nos negócios, a gente não teve inscrição. E aí essa pessoa deu para trás, ela não quis palestrar. E quando ela deu para trás, eu entrei com uma palestra que era sobre vendas no segundo semestre. Foi em um mês de junho. E aí, para poder correr atrás, né, eu coloquei ali vendas no segundo semestre, eu ia ter que cobrir, já tava chegando a edição, já era mais da metade do mês. E em meia hora, a gente saiu de 10 inscritas para 70 inscritas. Em meia hora, foram 60 inscrições. E aquilo pra mim, tipo assim, não me deixou feliz. Fechei o evento, show, mas não me deixou feliz, porque expôs uma necessidade, expôs uma fragilidade muito grande. Quer dizer que quando é pra gente ensinar a faturar mais, a você tá que nem um leão na rua e não sei o que lá, você quer aprender. Mas quando a gente tem que falar sobre você continuar bem, você estar bem, você se manter bem, você não quer aprender. Então, isso pra mim foi uma exposição muito clara que tinha desequilíbrio na mesa nas mulheres ali. Né? E aí a primeira análise foi, talvez isso venha de mim? Talvez eu não tenha equilíbrio como líder também? Então, vamos criar aqui uma mesa, um evento à parte, uma edição à parte, onde a gente consegue ser mulher. E aí, a única regra do BDN Woman é essa, é proibido CNPJ. A gente pode tudo. Tanto que a gente fala um monte de besteira. É a edição que nada é perfeito, por exemplo, ontem as meninas chegaram, eu ainda tava cozinhando, foi eu que cozinhei, não sei o que. Então, assim, é a edição que eu deixo realmente as coisas acontecerem pra que elas entendam sobre bastidores e a minha versão, né? Porque a versão que eu entrego no BDN... Versão cozinheira. E a versão que eu entrego na edição CNPJ é uma versão impecável, uma versão 100% maquiada. É uma, assim, né, minha face 100%, eu 100% maquiada, que tá tudo pronto. Quando chega, tá tudo ótimo, tá tudo pronto. É imagem de força, né? Força e competência. Tá tudo pronto, tudo deu Autoridade. certo, tudo brilhando, exatamente. Aí quando ela chega no Oma, eu tô sem salto, eu tô na versão chaveirinho. Eu tô com um pouco mais de olheira, porque eu não fiz uma maquiagem pronta pra cobrir a olheira do dia. Eu só dei uma lavada e retoquei ali. Então, assim, existem vários pontos. Eu falo, eu quero ser eu. É a edição onde eu sou eu. Então, eu ensino que quem tá ali também pode ser. E aí, ontem, no final do exercício, teve uma menina que eu fui conduzindo ali. Falei, fulano, e você? Aí ela riu sem graça, ela... Ai, não tem jeito, né? Então, vou ter que acabar abrindo assunto pessoal. E aí, ela falou muito. Uhum. Ela falou muito. Eu falei, cara, não existe equilíbrio. Não existe. A gente acha que o trazer pessoal ou você demonstrar que você falhou, que você sente em determinada área... é um erro. E não é um erro. Faz parte. O CNPJ e o CPF é o mesmo, Sim, eles né? andam juntos. Na verdade, a gente nasce com o CPF. O CNPJ a gente opta a ter. O CPF não tem opção. É engraçado que quando eu atendo as mulheres na sessão individual, elas se abrem bem mais, né, do que no evento, porque elas estão ali comigo. E pegando mais uma vez um gancho, essa semana, em um dos momentos da sessão, quem começa a fazer terapia comigo, eu peço para que ela liste 10 coisas que ela gosta de fazer. Ela como CPF, como mulher, tá? E ela virou para mim e falou assim, eu não sei. Não foi só ela, tá? Várias. Quando eu chego nesse momento do exercício, elas falam assim... porque eu pergunto assim, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são os seus planos como CPF, ou seja, como mulher? Não tem. Elas não têm. Rapidinho, ontem a gente fez o Vision Board, né? Era um manual ali, onde a gente foi fazer o exercício de visualização de metas e sonhos até dezembro. E eu fiz baseado na roda da vida, exceto com um pilar, que era o pilar profissional. Eu não botei foto relacionada ao pilar profissional e nem religião, porque caiu desde que cada uma preencha a sua. E nem política. Não botei espiritualidade, porque eu não quis entrar, quis que cada uma colocasse a sua em casa, suas fotos. Mas o profissional foi muito intencional, eu falei, não vou botar. Não botei nada profissional, botei dinheiro. Que aí, dinheiro é outro assunto. Mas não o profissional em si. Vários falaram assim, e o profissional você preenche em casa. Hoje você vai ter que olhar pros outros pilares mesmo, assim. E aí...
basicamente, todas queriam começar pelo profissional. Eu falei, cara, vai olhar aí. É energia, isso tem a ver com energia, foto né? Aí, caça foto aí de outras coisas. Eu botei banho premium, botei 1.300 viagens e não sei o quê. E isso foi... Eu fiquei prestando atenção, falei, cara, elas vieram atrás do profissional. É que é como se só isso trouxesse o sucesso, como trouxesse se fosse a realização. Mas eu acho que isso tem a ver com a sociedade, tá? Com a certeza. sociedade, se você fala, vamos lá. Eu respeito todas. Eu tenho mulheres que caminham comigo, que querem ser empresárias bem-sucedidas. E eu tenho mulheres que caminham comigo e que elas querem ser donas de casa, mães, esposas. E esse é o objetivo de vida delas. Fazer bolinho, tá? E assim, e tá tudo bem. Aqui não é espaço para julgamento. Eu não tenho que falar o que você quer, o que você deseja, desde que seu desejo seja genuíno e seja isento de qualquer necessidade de validação. Então, eu acho que tem muito isso. A mulher, ela quer ser bem-sucedida muitas vezes no CNPJ, não é nem pelo que o dinheiro pode proporcionar, mas é porque é sinônimo de status, é sinônimo de ser respeitada, validada e sinônimo de status social. Dificilmente a sociedade olha para uma mulher que ela fala assim, eu estou onde eu quero estar, como mãe, como esposa e como dona de casa. E se ela está feliz e realizada e é o objetivo dela, tudo bem, mas a sociedade não encara isso. Ela olha e fala assim, aposto que é uma frustrada que não conseguiu ser uma boa profissional. Isso é uma escravidão emocional, gente. Sim. Então, eu acho que muito além dessa questão de querer não conseguir separar, eu acho que isso é sinônimo... Antigamente, qual era o sinônimo de sucesso? Você ter filhos, você ter um casamento bom, né? Hoje em dia, isso não é mais. O caso da Miss Estados Unidos, né? O caso dela expôs muito isso, porque ela é jovem... E ela escolheu por ter um casamento ali. Obviamente, o marido tem condição, eles são fazendeiros, são ricos. Tipo assim, ela tem a opção não trabalhar. E não porque ela não seja uma frustrada. Tanto que ela é modelo. E ela ganhou o Miss Estados Unidos. Ela passou por toda a concorrência ali, né? Ela foi Miss, então ela foi bem sucedida. Mas no dia a dia dela, ela faz pão. Ela cuida de 30 filhos, mora na fazenda. E ela foi massacrada na época. Ela foi massacrada. Quando ela ganhou o prêmio, porque aí ela ganhou visibilidade, porque ela já gravava conteúdo ali, mostrando a rotina na fazenda. Tipo assim, ela não pega um molho de tomate, ela produz. Ela planta, ela vai lá na horta deles, puxa o tomate e extrai, e os filhos ajudando. Então, tipo assim, tudo ela faz o processo todo ali, né? E aí, quando ela ganhou o prêmio, várias pessoas foram lá criticar. Dizer que ela era infeliz, que aquilo não era vida. As pessoas falam que é frustrada, né? Fala assim, você é frustrada porque ela aposta que ela é o despeito, né? Minha mãe falava que era o despeito que a gente tem, né? De repente, isso aí, a terapia sistêmica, ela também mostra um pouco disso, né? Que isso vem lá de trás, isso é cultural, de educação. E muitas vezes você critica algo que no fundo, não tá bem... Não tô dizendo que todo mundo quer ser dona de casa e mãe, mas eu quero dizer o seguinte, algum sentimento você tem que não foi validado quando você era... na sua família de origem, e aí você começa a espelhar projetar aquilo no outro. Você fala, não, aposto que ela não é infeliz, mas na verdade é aquela história, né? Quando Pedro fala de João, né? Se fala muito mais de Pedro do que de João. Essa é a verdade. Eu vejo que essa olhar para trás é muito importante pra gente poder ir na raiz do problema e começar a mudar, né? E tem vários motivos para essa mulher estar assim hoje, né? Ela pode ter visto a mãe super submissa ao pai, e aí isso dói nela de ver essa submissão. Então ela diz, mãe, por ti, então eu vou lá e vou trabalhar e vou fazer tudo e não vou depender de ninguém, né? Ou já uma mãe que instruiu essa filha a dar conta, faz o teu jeito, não dependa de ninguém, né? Só que o quanto que está doendo em nós mulheres esse lugar, né? O ano passado, trazendo um dado de saúde mental,
O ano passado a gente teve mais de 500.000 de pessoas pedindo afastamento no INSS, né, do seu emprego. Só que é um dado só de pessoas que têm carteira ali assinada. 64% foram mulheres que pediram afastamento por depressão, por esgotamento. Né? E as pessoas que começam com medicação antes. E as mulheres empresárias que estão ali se consumindo, que tem que dar conta, né? Então, o quanto que a gente tem que começar a fazer uma mudança de mentalidade, eu vejo isso a Moni muito bem trabalhando dentro do Batom, né? Que é aquele lugar da mulher, de terno, ter que começar a desconstruir, trazer uma mulher pro descanso, pra pausa, porque uma mulher vazia, ela não sustenta nem aquilo que Inclusive, ela tá colocando. A nova skin, vou começar a palestrar de vestidinhos, tá? Bem feminina. A mulher que ela tá vazia, ela não sustenta aquilo que ela tá transbordando e ela também não transborda. Sim, a gente só transborda o que a gente tem, né? E aí ela desiste. Não é pra mim. E ela abandona os seus sonhos. E se ela só pudesse... e eu também acredito que o equilíbrio, ele não acontece. Nunca a gente vai chegar num 50, eu vou equilibrar tudo. Não, às vezes a gente tem que estar lá mais 70%, executando, fazendo. Mas às vezes eu posso estar ali, mediando ali a balança, né? Isso vai fazer com que ela consiga produzir melhor, ela vai ter prazer no que ela tá fazendo, né? Porque onde ela só faz, ela começa a se esvaziar e aí ela cai. E tem um detalhe aí. Quando a gente fala, por exemplo, da pessoa CLT, que ela vive sobrecarregada e não pede ajuda, e aí essa mulher transiciona a carreira. Aí ela fala assim, então eu vou trabalhar pra mim. Isso é uma realidade que eu vejo. Eu vou trabalhar pra mim. E aí ela descobre, né, que o empreender, ela vai ter que trabalhar muito também. Só que ela não sabia ter pausa. Ela não sabia cuidar de si, já como CLT. Aí ela cai num mundo que é cão. Que o empreendedorismo, você troca o trabalhar 8 horas pra trabalhar 18. Se não 24. Se não 24, exatamente. E aí, um comportamento que já causava dano lá atrás, não foi corrigido, ela só mudou de ambiente, ela segue adoecida, e ela começa uma empresa, ela começa uma nova carreira, ela pega uma segunda chance de vida, e ao invés de começar bem... ela começa já adoecida. E ela entra em crise. Porque ela tá... Crise existencial mesmo. Exatamente. Porque eu não quero mais... Eu larguei o CLT por um sonho. E ela chega naquele sonho, a realidade é mais dura. Precisa ter mais empenho. E ela entra em crise. Quando vocês falam de equilíbrio, eu confesso que eu não gosto da palavra equilíbrio, tá? Porque equilíbrio, ele lembra exatamente 50%. Eu gosto da palavra harmonia. Eu, na semana passada, eu entreguei uma edição do É Para Elas, né? Eu dei 200, e aí no dia seguinte eu tive uma palestra para fazer. Eu entreguei 200% de mim essa semana. E tá tudo bem, eu sacrifiquei tudo que eu tinha que sacrificar aquela semana. E aí eu acabei ficando doente e muito cansada pela exaustão. E aí eu tirei sexta, sábado e domingo completamente off. Houve equilíbrio? E não, porque no momento que eu tinha que entregar 200%, eu entreguei os 200%, ou seja, eu saí completamente da linha de equilíbrio. Foi de 200 para 200, né? 200 de E no descanso, momento que eu tive que descansar, eu sumi. Então, o que acontece? Mas isso harmonizou dentro da semana. Entendeu? Então, assim, e tá tudo bem, porque em cada momento da vida da gente, algo vai precisar de uma atenção especial. Então, em alguns momentos vai ser o casamento, em outros vão ser os filhos, outro vai ser o CNPJ. E tá tudo bem para você passear entre isso. Eu, como psicanalista, a psicanálise, ela tem uma abordagem muito que eu gosto muito, que é o quê? Nós não somos uma linha reta. A gente, toda pessoa, ela tem o seu centro de equilíbrio, né? O seu centro de equilíbrio. E as coisas vão acontecendo na vida e vai jogando a gente pro positivo e pro negativo. E vai indo. O grande aprendizado que a pessoa tem que ter é sempre voltar para a linha de equilíbrio. Então, você tem que saber o caminho, você precisa saber voltar. E aí vem do autoconhecimento. Se reabastecer. E aí, uma coisa que a mulher passa longe em pensar em libido. A mulher não vai pensar. Não tem. Ela não vai. Mas sabe uma coisa que dói bastante nas mulheres que estão sobrecarregadas? O dinheiro vai embora. Ela faz tudo, e o dinheiro não vem. Isso é uma outra dor bem braba das mulheres. O dinheiro...
Ele é energia. E quando Já a ouvi mulher... falar muito... Fala um minutinho disso. Dinheiro é porque- energia. E quando a mulher, ela não se valoriza, quando a mulher não se cuida, o dinheiro vai. E ela vai dar um jeito de sumir com aquele dinheiro. Ela vai comprar, ela vai comer. Isso tem a ver com merecimento, não tem também? Dela entender que ela... Tem, porque a autoestima fala sobre merecimento. Mas uma mulher que ela tá sobrecarregada e ela acha que tem que fazer mais, quando o dinheiro entra na conta, vai dar um jeito de sumir rapidinho. Ou ela vai começar, o dinheiro não vira, e começa a sumir os clientes. E ela entra num desespero tremendo. E aí ela acha que tem que fazer mais, e mais. Aí ela vai para uma exaustão, um negócio de se criticar absurdamente. Muito. Só que o dinheiro, ele quer ser respeitado. E para ele ser respeitado, ela precisa se respeitar primeiro. Ela aquela precisa frase se que cuidar. fala assim, dinheiro não aceita desaforo. Não tem isso? Eu acho que sim, com certeza o dinheiro quer ser respeitado. A mulher, ela precisa entender que dinheiro é uma energia. Se ela tá numa energia de escassez, se ela tá numa energia cansada, e pra mulher... É muito diferente o sucesso da mulher. A gente falou sobre ontem, né? O sucesso da mulher e o sucesso do homem. E nós estamos vivendo numa sociedade super... aprendemos a algo baseado no que o homem faz, né? Vai lá e trabalha, vai lá e executa. E a mulher, ela precisa ter sentido naquilo que ela faz. Então, muitas vezes, a mulher, ela tá exausta, sobrecarregada, perde o sentido e aí desanda tudo, né? Então o trabalho para a mulher precisa ter sentido, o dinheiro para a mulher vem quando ela tem sentido. Então o quanto que é importante essa mulher entender que ela é um alicerce, que antes do trabalho ela veio primeiro. E ela precisa estar bem para produzir, para criar. A mulher, o corpo da mulher, ele é feito para criar. Não dá pra ir contra a natureza, né, Natália? Eu falo que por mais que a gente tenha desejos, que a gente tenha nossos princípios, a natureza, ela sempre vai falar mais forte. E como ela vai criar se ela tá rígida? Cansada, se o corpo tá doente, isso é uma outra coisa. Quando a gente começa a adoecer, nada mais é do que a vida dizendo: ei, acorda pra ti, volta. Às vezes, quando a gente bate o nosso dedinho naquele canto da parede, da cadeira, da mesa, é a vida te chamando a olhar pra ti. E aí a mulher vai lá e faz o quê? Toma remédio. A mulher vai lá e pede um remedinho ali pra dormir, sabe? Então, assim, a gente precisa voltar. Esse é um grande trabalho meu de levar essa consciência para as mulheres, o quanto a gente precisa voltar para si, porque quando eu tô nessa enlouquecida tentando dar conta, eu desconecto de mim. E nós hoje estamos super mentais. Como se, imagina se tivesse uma linha aqui, eu tô dissociada do meu corpo. Tô só mental. Como é que a mulher vai relaxar? Como é que a mulher vai ter relação? Se ela deita lá na cama e ela começa a ver, eu tenho que pendurar roupa, eu tenho que fazer o almoço, será que eu tô sendo uma boa mãe? E o meu negócio, e o post, não sei o quê. Ela não consegue se desligar. Ela não relaxa. Eu falo que a mulher que ela não se permite ter prazeres no dia a dia, ela não se permite relaxar na cama. E ela se culpa. Eu Ela costumo se falar culpa, isso. porque aí o homem vai cobrar dela. Só que a mulher, ela não é que nem micro-ondas. Que o homem se liga rápido. Ela é um forninho a lenha. Ela precisa estar todo dia fazendo alguma coisa pra botar a lenha nela, pra ela estar bem, pra ela estar se sentindo bem. O marido também precisa entrar junto no lugar de dar atenção pra aquela mulher, de elogiar aquela mulher. Entende que precisa... Mas aí eu vou falar uma coisa pra você, que a mulher, ela tem uma coisa que aí ela acha que, não todos, tá? Que o marido, ele tem que adivinhar o que ela quer. Não, eu falo assim, não, então, não por vai, tem favor, que falar. vamos conversar. E aí eu Precisa. falo muito isso na conexão da relação, né? Ela fica assim, igual o dia dos namorados. Aí eu não ganhei nada, ele nem me deu parabéns. Mas peraí, ele é um bom marido. Não, e eu falei que eu queria ganhar. Porque às vezes o cara começa a ensinar, eu não preciso de nada não. Não quero nada não. Aí quando chega no dia, mas eu nem ganhei. Não, e assim, aqui seria um outro podcast. Nossa. Sobre... E acho, fica na dica, as 5 linguagens do amor. Vamos fazer um podcast falando sobre isso. E isso é uma coisa que as pessoas confundem, porque existe a forma como você ama e a forma como você se sente amado. E não é a mesma coisa. Exatamente. E aí o que acontece? Ela mesmo, às vezes, ela tá o dia todo sem dar... Eu vou colocar, porque assim... Pra mim, relacionamento é 50% e 50%.
Então, é 50% para cada um para dar certo. E aí ela fica num lugar de vitimização. Ah, porque ele não fez isso. Ah, porque ele não faz aquilo. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Eu falo assim, mas peraí, vamos olhar o contexto? Ele é um bom marido, é um bom pai. Às vezes o relacionamento é maravilhoso. A mulher, ela encuca que o cara não deu bom dia, não deu flores. Então, assim, ela olha aquela coisa de cinema. Aí, né? vamos falar um negócio. A mulher, ela acaba projetando muita coisa no marido, que é o marido que tem que mudar, que é o marido que tem que fazer. E aí acaba sendo que muitas vezes o marido não faz, mas talvez seja algo que ela precise começar a fazer por ela, se dar atenção, se mimar. Posso dar um exemplo? Vai, levanta a mão. Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente realmente ensina o outro como que a gente quer ser amado. E aí a gente não faz. Mas quando chega nas datas, a gente quer receber. Por exemplo, a gente tá falando de massagem. Se eu não me dou, se eu não tiro um tempo e se eu não mostro pro outro que eu faço isso por mim, por que no meu aniversário, por que no dia dos namorados, por que no Natal, não sei o quê, eu espero ganhar um day spa? Por que na hora dele me presentear, eu espero que ele me dê aquilo que eu não me dou? Você quer que ele adivinhe, né? Praticamente. A gente projeta, né? Eu vejo tipo muito assim, isso. Aí, por exemplo, eu amo flor, né? E outro dia, isso foi muito engraçado. Eu tava com uma amiga e ela tá sempre comigo. Aí eu fui na feira, eu ia encontrar ela na sequência, eu comprei flores pra mim e pra ela. Fiz um buquezinho e entrei no carro e dei. Aí o marido dela virou pra mim e falou assim, ela não gosta de flor. Eu falei, ela gosta sim. Daniele botou no Discord no relacionamento. Menina, ela ficou tão feliz que ela tirou foto, ela postou. E aí ela mandou num grupo. E aí nesse grupo acharam que era ele que tinha dado. Eu falei, safado! Não sabe? Aí hoje é aniversário dela. Aí eu liguei, a gente tava conversando. Aí ele foi e falou assim, a Monielle, desliga. Aí ela, amiga, até falou, eu ganhei. Eu falei, uhul! Olha. Ele aprendeu. Eu falei, mas aprendeu por quê? Porque ela não mostrava. E depois desse episódio que eu dei a flor, ela falou assim, eu quero começar a comprar flor pra minha casa, porque eu realmente acho legal. Mas como ela não fazia, o que o marido pensou? Ela não gosta de flor. Sim. Então ele nunca deu flor pra ela, porque ele nunca viu ela manifestar interesse. isso. Ele nunca manifestou. E aí chegou meu aniversário agora, gente, eu ganhei orquídea, eu ganhei um monte de flor. Porque é um hábito meu. E aí eu ensinei as pessoas que eu gosto, que é uma coisa que elas podem me dar. Eu falei, cara, isso é muito louco, né? Não, assim, e é muito interessante que vem, isso que você está falando, vem de encontro com o que a gente também tá falando aqui na mesa, que é o seguinte. A mulher, às vezes, ela entra numa energia tão masculina que ela mesma se atropela. Então, eu sempre falo o seguinte, quando eu falo sobre sexualidade, eu falo assim, mãe não transa, CNPJ não transa. Quem transa é a mulher. Quem tem libido, quem tem tesão é a mulher. E ela se desconecta tanto da mulher que ela é, que o outro, ou seja, o marido, nem enxerga mais a mulher. Sim. Ele vê a mãe, ele vê a profissional, mas ele nem sabe mais, principalmente quando a gente fala de relacionamentos longos, ele se desconecta totalmente de que ela também é uma mulher. Ele só vai lembrar que ela é uma mulher quando eles vão ter relação. Agora, será que ela mostra pra ele Se ela no só dia a trabalha, dia né? que ela é uma mulher? Será que... mulher que eu quero dizer no sentido mesmo do feminino. Será que ela lembra em atos que ela é feminina, que ela é uma mulher, que ela gosta de flores, que ela gosta de ganhar presente, que ela faz... Pior, que para ela é importante festejar datas comemorativas, porque para a maioria dos homens isso é completamente descartável. Sabe que, te escutando assim, eu já fui e eu vejo muitas mulheres, elas acabam aceitando. Não ganhei. E vai somatizando, E aí né? vai guardando, ela vai ficando tão triste. Ela vai ficando tão triste quando ela não é vista pelo marido, quando os filhos não reconhecem tudo que ela tá fazendo. Só que ela precisa começar por ela a fazer, sabe? A pulsão de vida começa quando ela se olha, quando ela começa a fazer coisas por ela, ao invés de ficar esperando fora, né? Esses nossos olhos, esses nossos ouvidos são muito para fora, para cuidar, para ajudar, para pedir aprovação. Essa mulher precisa fechar os olhos e os ouvidos e voltar pra dentro. Mas o que eu gosto? Então eu gosto de flores, então eu vou comprar flores. Eu gosto disso, vou eu ir no salão fazer uma escova. Essa mulher se descobrir.
Ela é fera em elogiar as outras pessoas. A fulana é assim, e ela não sabe quem ela é. Porque a vida inteira ficou cuidando e fazendo pros outros. E até numa forma de se sentir amada. Porque ensinaram que a gente tinha que dizer eu te amo pro outro. E ficar escutando alguém dizer eu te amo pra si. Essa mulher, ela não sabe o quanto ela não se vê. Ela não se vê. Por isso que ela faz muitas vezes pra querer ser amada, se sentir amada. Ser validado, o amor tá na validação externa. E aí, muitas vezes, essa mulher que tanto faz e que não sente amor fora, muitas vezes ela quer se desligar da vida. Ela vai para um lugar de tão depressão, porque não me reconhece, porque não vejam tudo que eu faço. E ela tá esperando fora que alguém faça alguma coisa por ela. Alguém diga, tu é linda, obrigado. Não vai, é ela que tem que voltar pra si e se descobrir. Você sabe uma coisa engraçada? Ontem eu tava entre amigas e aí eu falei que uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim é aceitar elogios sem falar algo em troca. Eu tenho essa mania. A pessoa fala assim, nossa, que anel lindo. Aí eu sempre dou um jeito de diminuir aquilo. Eu falo, não, mas é antigo. Ou se não, fala assim, sei lá, essa comida tá gostosa. Aí eu falo assim, mas eu fiz rapidinho. Nunca cozinhou pra mim. Não vou estar tendo como dizer isso. Não, vamos ter o nosso momento. Então, assim, ela mesmo... Eu mesmo, no caso, eu tinha uma energia tão masculina, e isso é trabalhado em mim todos os dias, que, na verdade, eu não consigo ter merecimento de aceitar um elogio sem simplesmente falar obrigada. Eu já isso falo tem obrigado. A ver com validação. Fala obrigado, peço ajuda, delego. Maravilhosa, ela tá em outro nível. Meninas, hoje eu gostaria muito de fazer uma proposta diferente aqui. A gente sempre tá trazendo, assim, as questões femininas, a gente sempre tá querendo trazer, mas eu quero, assim, cada uma de nós aqui tem uma proposta prática para melhorar a vida dessa mulher. Queria que Monielle começasse falando sobre o BDN Woman, o que é, né? E deixar seu Instagram também para as mulheres terem esse momento de cuidado do CPF e do CNPJ. Então, o BDN é uma comunidade de negócios, né, onde a gente fomenta muito o aprendizado. Então, a gente tem a parte de conexão, tem a parte de networking, mas eu acho que hoje a gente transicionou para que o Batom ele seja uma comunidade de aprendizado, porque a gente não se prepara para empreender, né? A maioria das mulheres que ali estão, elas começaram por uma necessidade. Então, você, de repente, você se vê tendo que vender, tendo que fazer seu marketing, tendo que saber dar conta das suas finanças, de investir e de crescer a sua empresa, mas ninguém te ensina. Quem te ensina é no dia a dia. Então, o pilar ali central do Batom é a educação, né? Através das palestras, através do que a gente troca, do uma a uma ali. Acho que isso é fundamental. O BDN Woman é a nossa mesa de sermos garotas, né? Da gente pintar taça, pintar vaso, ter oficina de gastronomia. As aulas de spinning. Fazer uma aula de spinning. Então, a gente tem um momento nosso, que muitas de nós não conseguimos ter no mês todo, porque se não for, vou tirar e vou fazer isso aqui, você não consegue, né? Então, ele é um lugar de... Resumindo, os homens têm futebol, as mulheres têm o BDN. Nós temos o BDN, exatamente. E o @ do Batom é Batom Drinks e Negócios. E faltou você falar uma coisa, que o BDN ele é uma comunidade para você também não se sentir sozinha, né? Porque o empreendedorismo ele é muito solitário. Sim, mas é daí que eu coloquei mesmo o termo comunidade. Porque quando você tem um grupo de networking, você não tem conexão. Em uma comunidade, a gente é um corpo. Então, todo mundo é interligado ali. Na comunidade, a gente remete para uma tribo, por exemplo. Então, as pessoas caçam juntas, elas comem juntas, elas pensam juntas, elas crescem juntas, elas se importam juntas. Em uma comunidade, a gente se protege. Então, esse é o espírito do Batom, é a proteção. Ninguém tá sozinho ali dentro, né? Quando você entra na comunidade, automaticamente você sai fazendo várias conexões. É como se fosse um cérebro, são várias sinapses. Então, por exemplo, você entrou, você se conecta com o Nath, que se conecta com outra pessoa que faz isso aqui, que faz isso aqui. E tudo bem, a gente pode fazer uma parceria e trabalhar juntas em algum momento? Pode, mas a gente também pode descobrir que a gente tem interesses em comum. E aí a gente começa a conversar e começa a entender mais um negócio da outra, se derramando. Eu preciso me conectar. E esse é o espírito de comunidade. É maravilhoso.
Nath, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, do Ilumine-se também, da sua comunidade. Fala um pouquinho o que você traz aí para as mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres, já são quase 10 anos trabalhando com mulheres. E há 4 eu venho desenvolvendo o trabalho do Ilumine-se, que é um trabalho onde eu comecei trazendo a parte astrológica somente. E se eu trouxer a parte de astrologia pra mulherada começar a saber o que tá rolando no céu pra ajudar elas? E a mulherada ama, né? Falou em astrologia em signo, todo mundo. Faz meu mapa! E se eu, trouxesse isso? Só que o que eu comecei a muito me incomodar nesses encontros é que a mulher, ela chegava, sentava e ela saía a mesma, né? Era aquela coisa da palestra, só de escutar e tal. E eu comecei a me incomodar e eu gosto da transformação. Então, hoje o Ilumine-se, ele existe há 4 anos. Dia 5 de julho vai ter a sua 12ª edição. E ele é um encontro de reconexão. E eu fui começar trazendo outras profissionais para que eu costurasse. E o que eu amo fazer, costurar assuntos. Para que essa mulher, ela entrasse uma e saísse outra. Não só trazendo somente a astrologia, mas toda essa mulher que ela carrega pesos, que ela já pode largar peso, essa mulher se perdoar, essa mulher começar a se ver e se construir. Voltar mesmo para dentro, voltar pro coração, sentir o coração batendo. Hoje, ninguém lembra que tem um coração batendo, ninguém percebe que tá respirando, é só pensamento. Então, com a ajuda de outras mulheres, a gente vai fazendo com que essa mulher desacelere, pause. E aí, ela vai começar a ver o que faz sentido ou não viver. Hoje, a gente tá tagarelando demais, a gente tá com muito ruído. E pra gente ver o que faz sentido ou não viver, a gente precisa silenciar. Eu tô ansiosa para viver essa transformação com você. Ai, vai ser lindo, vai ser cósmico. Vai ser maravilhoso. Eu quero aproveitar também aqui, falar que além do É Para Elas, né, que é um evento feminino, é um evento também de merecimento, que a gente tem uma experiência, né, tanto que agora a gente não é só É Para Elas, agora é Vivência É Para Elas. Tivemos um evento incrível com pintura de taças, o último evento. Mas é um evento pra gente ter roda de conversa sobre sexualidade, porque é importante a mulher ter esse espaço de falar sobre sexualidade em um ambiente seguro, né? Que eu falo que até na mesa com amigas, às vezes a gente sofre um pouco de julgamento, a gente tem aquele medo, será que vai chegar? Né? Né? Meu relacionamento não é perfeito. Safadinha. Exatamente, isso. Então, assim, a minha proposta com É Para Elas é justamente trazer esse momento de merecimento, mas também um espaço seguro, tá? Com essa roda de conversa, né? Tenha também a terapia de casal de mulheres com ênfase em sexualidade também, que eu faço esse atendimento, mas eu em primeira mão agora, eu vou trazer também uma novidade. Vai ter um lançamento, vai ser a Roda da Libido. Eu não sei em que momento que você tá vendo esse podcast. Eu não sabia. Aí eu tô aqui, ó. Respira. Eu vou lançar essa semana, que na verdade é uma ferramenta que eu tô trazendo para as mulheres descobrirem, tá? Onde está o ponto de atenção da sexualidade dela. Então, é uma roda que você vai ter ferramentas para você tanto entender o que rouba a sua libido, quanto também para o que potencializa a sua libido. Então, é uma roda, né, onde você vai ter lá, você vai numerar aonde você está naquele momento, naquele ponto, e você vai receber uma sessão diagnóstica comigo, online, individual, justamente para poder te dar um feedback, com um plano de ação prático para onde você vai correr, né? Qual é o seu caminho que você vai trilhar com as suas práticas para você melhorar a sua sexualidade. Então, eu tô fazendo o lançamento aqui em primeira mão. Além do desafio, enfim, para entender, só indo lá no @etienne.sexóloga para poder entender tudo que eu proporciono para poder melhorar a sexualidade feminina. Muito maravilhosa. E agradecer, né? Porque a gente perde a hora, né? Ela tá aqui, acabou. E eu tô aqui querendo falar muito ainda, entendeu? Mas esse foi assunto é muito legal, né? Esse assunto é profundo. Muito obrigada por vocês terem vindo. É sempre um prazer enorme. Obrigada. Tá? E fique de olho quando esse episódio estiver na íntegra, a gente vai disponibilizar. E até o próximo episódio.